É necessário renovar sempre a vida para que o comum não estrague o que é diferencial. Muitos dizem que querem a felicidade, poucos estão dispostos a pagar o preço dela. O preço da felicidade é tudo o que tens, tudo o que és. Tu estás disposto a renovar todas as coisas sempre? Se dizes que estás, atente-se para aquilo que mais te prende. É necessário separar o sutil do espesso, o fogo da terra, com grande habilidade e critério. Olhai, então, atentamente como depositaste tua esperança. Será que temeste perder algo ou alguém e fizeste deste medo a pedra que te mantém fixo no mesmo lugar? Será que depositaste tua esperança na ânsia de ter aquilo que teu egoísmo determinou como certo? Pesquisa bem tua intenção e encontrarás sempre a resposta certa para a tua dúvida. Permita que teu fogo arda nos fatos e nas escolhas que tu fazes. Ousa pagar o preço de tua felicidade, que é tu e tudo o que tens. Se tu ousares querer renovar tua vida, dê as costas para o velho. Permita que ele morra e deixe que os mortos enterrem seus mortos e que os vivos vivam com os vivos. Olhai o grande instrumento da natureza selecionada e silenciosa no céu, inspirando as mentes a renovarem os corações. É lua nova. Renovai tua mente, renovai tua vida, estabelecei para ti um novo estado de coisas onde a felicidade verdadeiramente está presente, nem que seja no âmago de tua história. Lua nova, nova vida, sempre. Mensagem da Lua Nova. Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Quis abrir hoje o nosso programa com a Lua Nova, mostrando aí o novo e não o de novo, né? Muitas pessoas aí vivem dentro do de novo. E aí, é claro, de novo sempre é igual, né? Porque é a mesma coisa. Quando buscamos o novo, aí sim, o nunca vivido, né? Como a gente vem conversando sobre empreendedorismo, né? Nós temos aí falado dos livros, né? E para muitas pessoas, às vezes, empreender é uma coisa que está longe, mas é aquela coisa que todo mundo coloca atenção como se fosse abrir um negócio, montar alguma coisa, né? E em verdade, empreender é você empreender em si mesmo. Por exemplo, ver se você estuda, busca constantemente, né? Não só conhecimento, mas também conhecimento clássico do homem, do humano, né? Você está empreendendo em você, né? Está crescendo, só que ainda talvez não esteja utilizando aquilo que você desenvolveu, mas vai acontecer, né? Nunca sabemos amanhã o que vão necessitar da gente e se estamos preparados para aquilo ou não, se sabemos dominar aquilo ou não. E o estudo, o conhecimento, o aprendizado se faz presente nesse exato momento, né? Na página 35 eu falo o seguinte: esses dias tumultuados, onde a insegurança desestabiliza vidas, cada um deve procurar algo para conseguir encontrar um porto seguro. Mas onde está esse porto seguro? Será que está em alguma profissão?
mergulhadas em seus trabalhos, as pessoas não percebem um abismo no próximo passo e se tornam mais fragilizadas nas ilusões do mundo que está aí fora, buscando saídas e não soluções. Às vezes é necessário mudar tudo para melhorar ou para mudar mesmo, né, ou para crescer. E nem todas as pessoas estão dispostas a mudar ou a pagar esse preço da mudança, né? E mudança assusta muita gente, né? Tem pessoas que você marca um encontro, alguma coisa, um jantar, um almoço, e se você quer mudar o restaurante, ou se você quer mudar o local, ou se você quer mudar o horário, ou se falar que vai atrasar, ponto. Ou mudar até o dia, né? Ali já complicou tudo. Aquilo é uma questão quadrada, né? Reta, é daquilo, é daquele jeito, é daquele jeito. Não existe o jogo de cintura, a adaptação, enfim, né? Então toda a construção de tudo que existe, né? Ela está sempre de olho, né? Ela está sempre prestando muita atenção nas ações e comportamentos, né? Então a pessoa ela quer isso, aquilo e tal, mas ela não age como aquilo, né? As ações dela, diárias, né? Constantes, mostram um comportamento um pouco diferente daquilo, né? Às vezes não assumem responsabilidades, não assumem compromissos, né? É uma série de coisas que leva ao próprio universo não ajudar, não favorecer, né? Mas quando colocamos a atenção, a coisa começa a mudar. Por isso, o aprendizado, né? E você que está ouvindo agora pela primeira vez, ou começou a acompanhar o programa já há algum tempo e tal, mas o aprendiz que está comigo já há alguns anos entende perfeitamente aquilo que eu estou falando, né? Quando você conhece como o universo se comporta, né, como as coisas se estabelecem, você vê tudo diferente, você enxerga o mundo de uma maneira diferente de outros que não têm esse conhecimento, né? Porque vão sempre enxergar de uma forma, como todo mundo vê, né? Sempre lógica, sempre racional, né? E se você não se permitir sair um pouco da casinha, né? Seguir um caminho, vamos dizer assim, paralelo a esse, né? As coisas às vezes não conseguem trazer a realização. Então, dentro disso, as coisas que as pessoas procuram, às vezes, né, não são bem soluções para aquilo, né? E aí acabam se deparando com problemas, situações maiores, e isso vai crescendo cada vez mais. Quando você ousar entrar em contato consigo mesmo, reconhecer-se, você descobrirá o ponto de equilíbrio que irá conferir a chamada estabilidade completa. O porto seguro não está no mundo externo. A relação com o mundo externo necessita de máscaras, portanto, se torna instável. A macroesfera exige de você competição,
que na microesfera torna-se disputa interna entre o eu e você, gerando então o desequilíbrio. Página 37. De uma maneira geral, né, as pessoas colocam, às vezes, alguma coisa que se faz como se fosse um porto seguro, né? Ou às vezes a pessoa tem uma atividade, talvez um caminho, pode ser um relacionamento, família, tudo, né? E que às vezes até inconscientemente ela entenda aquilo, compreenda aquilo como um porto seguro, né? Então, o que acontece, né? Ela vai sempre colocar aquilo como a máxima atenção, né? E que aquele caminho que ela vive, que ela está, é o porto seguro dela, né? Mas, em verdade, é uma ilusão, né? As pessoas às vezes entendem que o relacionamento é a estabilidade, ou tá com alguém porque se sente seguro, segura, né? Isso pode ser, por exemplo, pelo dinheiro, né? Pode ser, às vezes, uma pessoa que toma a frente das coisas, que tem atitude e tal, outra pessoa não tem, então ali ela se sente confortavelmente segura, né? Pode ser a família que às vezes dá apoio, tudo, e aí acaba prendendo a pessoa nisso, né? Ela não consegue ter uma vida própria, né? Ter o caminho dela, porque ela está presa, né? Numa ideia que é inconsciente, né? Até daquilo que ela está vivendo, né? E compreende que aquilo tá bom, né? Como às vezes o próprio emprego, o trabalho, a atividade que tem um monte de benefício, um monte de regalias e tal, e as pessoas estão presas ali, né? Existe, olha, tem um trabalho que nós fazemos, né? Que é a segunda coluna. Então, a primeira coluna, arte do equilíbrio, os 4 verbos, né? Depois nós vamos para os 9 dons, né? Caminho da eliminação. Depois as 8 bem-aventuranças. E aí a quarta coluna, o livro dos sábios, né? As 32 portas. Bom, então se alicercia 4 colunas de conhecimento para depois abrir isso para uma infinidade de trabalhos. Hoje, como eu já falei para vocês, nós temos hoje mais de 700 títulos, até muito mais, né? Deve ter passado até de 800, é muito material, é muita coisa, né? Mas assim, só para entender, né? E nos 9 dons, eu falo o seguinte, né? Tem uma pessoa que ela tem um trabalho que ela ganha um dinheiro que ela considera bom, né? Isso faz com que ela consiga ter boas roupas, carro, passear, viajar, né? Aquela coisa toda, né? Mas profissionalmente não está bem, não está feliz, né? Toda vez que tem que trabalhar não se sente à vontade, ou mesmo se trabalha em casa, né? Mas está ali trabalhando pelo salário, pelo dinheiro, né? Então o que acontece? Essa pessoa, ela está vivendo aquilo que é útil a ela, não o que é importante, né? Às vezes uma família que não é mais uma família e está cheio disso, né? Todo mundo olha e fala, nossa, que família feliz, família, e por trás o pau come, né? Para falar, né? Mas tem que mostrar a aparência daquilo. Todo mundo vive ali porque tem casa boa, carro, também viaja, aquela coisa toda, né? E não sai disso. Então, assim, todo humano, e tem bastante hoje em dia, que vive dentro de um caminho útil, da utilidade, né?
porque se sente amparado, se sente bem, né? Ou tem o dinheiro, a questão da estabilidade, uma série de fatores, a segurança, né? Mas não está feliz, não está bom, não está bom. Não é isso que eu quero, mas vou fazer o quê? Vamos tocar. E aí vai perdendo tudo aquilo que é importante porque está vivendo o que é útil, né? Então, quando a pessoa coloca atenção no útil, ela não consegue viver o que é importante. Não existe isso, não tem como, né? Então, uma pessoa tem que atravessar a rua, independente se ela não tem a visão para atravessar, ou se ela está com a bengala, um amuleto, uma cadeira de rodas, ou sei lá o quê. Mas assim, se você ajudá-la, você não foi importante para ela, você é útil. Qualquer pessoa poderia fazer isso, né? Alguém derruba alguma coisa no chão, você pega e tal, você foi útil, você não é importante, qualquer pessoa poderia fazer isso, né? Então, viver o importante é muito além, né? E quando você passa a viver aquilo que é importante para você, o que é útil vai embora. Mas as pessoas geralmente vivem o que é útil. É a mesma coisa que você fazer o mais fácil do que fazer o que é certo, né? Então a pessoa se fala assim, mas foi mais fácil fazer assim, né? Mais tranquilo e tal. Então, é o mais fácil. E porque o certo, né, seria mais difícil, demoraria mais, mas é o certo, né? Então, são coisas desse tipo que eu estou falando, né? Então, quando uma pessoa deixa de viver o importante, tudo que é importante acaba indo embora. Aí até a saúde, enfim, depois o dinheiro, né? Mesmo a pessoa estando ali, uma hora vai embora, porque não pertence a ela, não tem nada a ver, ela está ali absorvendo aquilo, mas sabe como é que é, né? Então, isso não traz felicidade para ninguém, né? Ser feliz é uma coisa muito além disso, né? Então não adianta falar que o dinheiro não traz felicidade, não tem nada disso, né? Você tem que conquistar aquilo que é seu e você conquistar suas coisas. Bom, aí a coisa começa a funcionar diferente, né? Sem estar apoiado em ninguém, absorvendo de ninguém, tirando de ninguém, e assim por diante, né? Fabricar o seu próprio caminho, né? O seu próprio, como a gente chama na alquimia, fabricar o seu próprio ouro, né? Essa atividade daquilo que você considera, né, que é perfeito, né? E assim por diante. Então, assim, esses dois livros que eu escrevi são livros práticos, né? Para você poder estar em movimento. Então, além de toda a leitura, tem várias colocações, como por exemplo aqui na página 65, o verbo, um componente de fala que, sabiamente dirigida, pode concretizar a vitória, né? Então, tudo deve ser falado de uma maneira firme e positiva, ou só falo aquilo que eu sinto, e assim por diante. Então, quando você vai lendo, né, você vai estudando, vai se colocando dentro disso, né, a coisa começa a mudar. Então, na página 75, né, eu coloquei o seguinte aqui, né? Eu escrevi assim, e aí eu coloco o nome completo, vírgula, e digo, estou escrevendo uma nova história, né? Então, todo mundo, né, deve escrever uma nova história. Então, por exemplo, daqui para frente a minha vida é. E aí você coloca com dinheiro, com essa atividade, né? Não é o está, é porque é. Então, a letra e, ela tem uma firmeza, né? Traz uma grandeza para tudo isso. Então, é necessário que nós usemos aí aquilo que nos ajuda, nos auxilia de alguma forma, para trazer aí os resultados daquilo que nós estamos aí
vivendo, né? Então, todos os dias você deve escrever uma nova história. Sempre assim, né? Porque quando você cria um caminho novo para você, esse caminho sempre vai abrir portas cada vez mais, né? Trazer coisas aí inimagináveis para você dentro do que você vem vivendo. Então, escrever é importante, porque quando você escreve, você está desenhando uma ideia, né, e o universo está lendo. Já quando as pessoas digitam, colocam aí num computador, num tablet, num celular, o universo não lê isso, né? Isso é um equipamento eletrônico, é uma outra história. Isso é feito para humano, né? Então, a escrita, o papel, a caneta é uma outra construção, né? Bom, hoje é dia 16, né? Então nós vamos ter agora um encontro de aula no dia 18, às 8h30 da noite, arturianos, né? Um grande movimento para você poder estar colocando a sua atenção e aprendendo um pouco sobre dimensões superiores, entendendo o que esses criadores de universo fazem, o que estão fazendo aqui no nosso mundo, né? Nos ajudando aí a caminhar cada vez mais, né? Depois, no dia 22, nós temos aquele dia de oração pela nação, né? Das 9h30 às 20h, juntos nesse movimento. E à noite, só presencial, às 20h, ritualística, pão e vinho. No final do ano, em dezembro, temos o Bom Belo e Grande, né? Como eu falei para vocês, todo dia eu vou estar lembrando de vocês aqui, dia 13 de dezembro, então procurem se inscrever. O nosso site é institutoalmadomundo.com.br, institutoalmadomundo.com.br. O nosso canal de YouTube, Instituto Alma do Mundo, Instituto Alma do Mundo. O programa ele é transmitido pela rádio, gravado, depois ele fica disponível à disposição de vocês no canal de YouTube, tá bom? E o nosso WhatsApp, caso queiram perguntar alguma coisa, enfim, entrar em contato, prefixo 11 95025 8364, 95025 8364. Caso queiram marcar algum atendimento, alguma coisa, também estou aí à disposição para poder auxiliá-los naquilo que é necessário. Vamos fazer aqui um pouco de apelos, né, que também está no livro número 2, de empreendedorismo, né, para poder fortalecer todos que estão aí ouvindo, né, estão participando da nossa construção de trabalho, para poder sempre estamos aí numa grande melhora, né? Eu sou Ayam, acho uma verde limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói em nome do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sob a condição e fico embaixo, e aqueço, e meu volume aumenta, e para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me onde deveis, eu cumprirei minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde limão que clarifica as situações. Chama verde limão dos milhares de sóis, chama verde limão dos milhares de sóis, chama verde limão dos milhares de sóis. Corre docemente dessa situação, instala-te para morar, aquece, espalha, te aumenta de volume e mostra-nos para terminar o setor da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde limão, mostra-nos o reverso das coisas. Ayam, Ayam, Ayam. Nós te agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que este apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, a poderosa chama verde limão. Nós te pedimos, te insinuares nessa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, ó poderosa chama verde limão, e faz eu entrar a carapaça de mentira que está vivendo essa situação. Ayam, 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 eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação. E eu peço e comando
que este apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama pelo de mão, corre na situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece a tua escondida coisa e coloca a nu. Ayam, eu te agradeço ó, pelo que atendeste. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama pelo de mão, nós vos agradecemos a pelos que não esqueceremos de empregar. Ayam. Amada, poderosa presença, eu sou. Resplandeça através de mim, tua chama violeta consumidora do amor divino, tire todas as qualidades e desejos humanos de mim, aniquile sua causa e efeito, registro e memória, passado, presente e futuro, e substitua-os pela plenitude de ti mesmo, tua perfeita satisfação, e mantenha seu domínio pleno aqui para sempre, e eu exijo isto manifestado fisicamente, em toda a nossa vitória alcançada agora mesmo. Todo-Poderoso, eu sou. Todo-Poderoso, eu sou. Todo-Poderoso, eu sou. Pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus. Pelo raio do amor de Deus, pelo raio do amor de Deus, pelo raio do amor de Deus. Pelo raio violeta de Deus, pelo raio violeta de Deus, pelo raio violeta de Deus, pelo raio azul 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 do grande sol central, pelo raio azul do grande sol central, pelo raio azul do grande sol central. E faça isso hoje, faça isso para ficar, faça isso do jeito de Deus, faça isso pelo raio precipitante de Deus. Controlado e protegido para sempre para ficar, cumprindo o plano divino dos amados ascensionados, o jeito dos amados ascensionados em tudo o que fizermos ou contatarmos, até que todos sejam livres e harmoniosos. Todo-Poderoso eu sou, Todo-Poderoso eu sou, Todo-Poderoso eu sou. Se queres ser mestre de teu corpo, deves querer. Se queres ser mestre de teus pensamentos, deves querer. Se queres ser mestre de tua vida, deves querer. Se queres ser mestre do astral e dos seus elementos, deves querer. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó Mestre querer. Dá-me teu querer, a fim de que eu queira querer. Dá-me a ideia de querer, a fim de que eu queira querer. Dá-me a compreensão da necessidade de querer, a fim de que eu queira querer. Dá-me a força de querer. Dá-me sua potência e tua perseverança de querer. Ayam, eu vos agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração. Ó Mestre querer, vós quisestes atender o meu apelo. Podeis criar tudo o que quereis pelo pensamento. É necessário aceitar esta ideia e este grande poder, porque é um grande poder. Eu sou Ayam, o Deus do reconhecimento. Se não pensais, nada fazeis. Se pensais, a coisa é feita. Sede reconhecidos, meus filhos, a Deus que vos deu este poder. Reconhecimento. Desde o que a gente está falando sobre empreender, uma série de coisas, né? Conhecimento é conhecimento, né? A história, ela mostra vários pontos, né, de acontecimentos, aonde, se você não der atenção, né, ao que está acontecendo, ou as energias, uma série de coisas, né, você começa a ter aí situações totalmente desfavoráveis, né? Então, por exemplo, quando Napoleão abandonou Josefina, que era sua verdadeira esposa, e casou-se com Maria Luísa, abandonou ao mesmo tempo a sua boa fortuna e felicidade, pois absorveu da princesa austríaca
uma ordem inferior de pensamentos que cegaram e ofuscaram inteiramente o seu lúcido entendimento e são raciocínio, afastando-o para sempre deste mundo das verdadeiras fontes de sua força e inspiração. Josefina havia-lhe aconselhado que não empreendeste nunca tal companhia contra a Rússia. E tanta confiança teve sempre Napoleão no critério e nas intuições de Josefina que, ainda depois de sua separação, várias vezes solicitou o seu bom conselho. Mas a ordem inferior de pensamentos, né, levou ao que todos conhecem aí. Então, assim, o que Jesus diz, né? Diga-me com quem andas, te direi quem és. Né? Existem nuvens de pensamentos, tanto para um lado como para outro lado. Né? Então, devemos ter muita atenção, né, a tudo aquilo que nós vivemos. Né? Eu sempre digo aos meus aprendizes, se você entrar em algum lugar e não se sentir bem, sai. Sente alguém do seu lado, está desconfortável, levanta. Não insista. Sinais são mostrados o tempo todo. Né? A negatividade, né? Tem pessoas que às vezes ela não é questão de culpa de nada. A pessoa ela é uma nuvem negativa, né? Mas ela veio para isso, ela é assim que funciona e é um problema dela e de quem está próximo, né? Então, é aí que entra a mente coletiva. A maioria das pessoas pensam o que todo mundo pensa, as pessoas fazem o que quase todo mundo faz, usam o que quase todo mundo, e assim por diante, né? Pode citar aqui, enfim. Então temos que ter muita atenção, né, para que possamos viver o nosso caminho sem a contaminação. Né? E sempre observar o que está ao nosso redor, né? E como as coisas elas funcionam, elas andam e assim por diante. Né? Dentro do que nos é mostrado no mundo, né, sempre tem sinais, sempre tem demonstrações de coisas que vão acontecendo e você tem que ficar em atenção com aquilo. Você não pode ficar no comodismo, né? Ou vamos ver e tal. Não, e deixar muito tempo, aquilo pode trazer resultados desastrosos. Né? Então, qualquer coisa que você perceba de diferente, ou de aproximação de alguém, ou até um tempo estava indo, aí quando você teve uma amizade, um relacionamento, alguma coisa começou assim assado, comece a refletir para poder mudar isso de alguma forma. Né? Então, além de tudo que nós vivemos, temos que estar com muita atenção sobre isso. Mesmo assim, gente, tá? Tem muita coisa, por exemplo, moradia, né? Um apartamento, uma casa, um local, enfim. Quantas pessoas são felizes num lugar, são infelizes em outro, né? Quantas pessoas fazem fortuna num lugar, quantas perdem tudo em outro. Então, assim, existem, né, coisas, lugares, pessoas que prosperam e tem coisas, pessoas, lugares que não prosperam. Né? Então nós temos que estar sempre em atenção, sempre fazendo tudo aquilo que é necessário, nos blindando, usando conhecimento. E aí que entra, né? O que nós estudamos, nós temos aí caminho para tudo. Né? Nós temos uma aula que chama-se autodefesa, né? No qual nós aprendemos a blindar a casa, carro, as coisas, né? Fazer isso, aquilo, não comer isso, comer aquilo, não sei o que e tal.
tudo que serve como uma blindagem para você começar a entrar em ambientes melhores, ter melhores amizades, né, relacionamentos, e assim tudo vai acontecendo de uma maneira mais viável, né? E às vezes mesmo uma sociedade, né, a pessoa está indo bem, aí entra alguém na empresa, a empresa afunda, outro não está indo bem, entra alguém na empresa como sócio e a empresa levanta, tem de tudo, né? Então sempre temos que ser guiados, né, por alguma coisa, e aí que entram, né, os livros, o conhecimento, tudo isso vai te alinhando. E quando você entra num caminho, vamos dizer assim, de uma construção mais elevada dentro de um conhecimento que ele é construtivo, você começa a atrair para a sua vida aquilo que de verdade sempre foi, né? E às vezes, mesmo que você passe um período, que nem, como eu atendi muita gente já na vida, enfim, então a pessoa às vezes ficava, né, casada com alguém, nossa, eu fiquei 20 anos e meu Deus, será que era? Bom, e por que aconteceu? Bom, pô, você aprendeu o que você não quer na vida, né? Nossa, eu fiquei tanto tempo em tal lugar, não sei o que, bom, como hoje também tem uma coisa, as pessoas não param muito em nenhum lugar, né? Mesmo trabalho, né? Relacionamentos que são rápidos, né? Tudo é muito rápido, então as pessoas acabam não aprendendo nada, não têm experiência, né? Não agem por amor. O emprego sempre é onde paga mais, né? Não existe a questão do amor, aquilo, gostar ou querer ver uma empresa crescer, mesmo que não é sua. Qual o problema, né? Então, quando se vai atrás do dinheiro, quando se vai atrás de um relacionamento por interesse, qualquer coisa assim, tudo sempre vai te levar lá na frente por alguma coisa não favorável, né? Por quê? Porque quando você faz isso, você não está trabalhando onde deveria trabalhar e você não está se relacionando com quem deveria se relacionar, né? Ah, mas como é que eu sei isso? Deixando que a vida te mostre as coisas. Deixando que a vida te leve a caminhos inimagináveis, como eu já falei para vocês, né? A pessoa ela tem horário para tudo. Aí um dia que ela se atrasa, que ela pega um ônibus diferente, um trem diferente, o Uber dela, o táxi, ou vai de carro e muda o caminho, não sei o que, conhece alguém, né? Se não fosse aquele fato, aquela mudança, aquele acontecido, não conheceria ninguém. Ou conheceria pessoas que não queriam te levar para nenhum lugar, né? Mesmo a questão de atividade, né? A pessoa às vezes passa um período grande num lugar que ela sabe que ali ela não está ganhando o suficiente, ou talvez a qualificação dela. Mas ela ama o que ela faz e por enquanto ela sente que ela tem que fazer aquilo. Então o que acontece? Vai chegar uma hora que o universo vai dar um bônus para ela, vai dar um presente para ela, vai dar, né, o mérito, né? De alguma maneira ele vem, né? Merecimento. Então, assim, o universo ele é feito de várias questões, de várias coisas, né? E hoje em dia as pessoas não querem ficar esperando para nada, tudo quer mudar, quer fazer, quer o novo, ou muda de país, ou muda não sei do que, e como se o pacote que vai para lá é a pessoa mesmo, ela vai levar ela para lá. Então, ela está com problema, não, a mudança vai mudar isso, né? Ela teria que mudar. Aí sim, se a pessoa mudar e ter que mudar de país, aí tudo bem. Mas se ela não mudar, não adianta. Vai a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa, que é o ciclo repetitivo, né? Por isso, nunca o de novo e sempre o novo, né? Sempre buscamos o novo, né? O de novo é o mesmo. E aí, de novo, vai te trazer situações que você não vai, assim, gostar muito, né? Então, quando vivemos o novo, é novo. Então, o novo funciona sempre melhor. De alguma maneira, as coisas vão se encaixando de uma forma que o resultado, ele vem, né? Essa questão de energia, né?
frequência. Nem todo mundo crê nisso, sabe? Mas assim, olha, se a pessoa crê ou não, tanto faz, existe, tá lá. Ah, mas eu não creio, não dou bola. Meu, fica tranquilo, cara, sossegado, né? Essa energia, ela vai estar sempre ao seu redor. E sempre tem uma frequência que você pode se adaptar para crescer ou para se afundar. Tem dois caminhos, sempre tem dois caminhos, né? E enquanto vivermos na dualidade, né, é isso. Então, quando eu falo, por exemplo, aí dos arturianos, né, os arturianos não existe a dualidade. Então, os arturianos estão aqui no nosso planeta desde que ele foi criado, porque eles o criaram, né? E eles, assim, né, têm uma dificuldade sobre a dualidade, né? Olha, eu vou subir aqui, eu vou descer ali, esse cara é alto, aquele é baixo. Eles não compreendem isso, né? Então, quando o humano sair disso, não existe a pobreza nem a riqueza, existe o que existe, né? O melhor. Então, enquanto tem essa coisa dos dois, né? O mundo ele anda nessa sintonia. E o trabalho, né, da alquimia, do estudo, é chegarmos nisso, né? Crescermos cada vez mais dentro de uma adaptação do humano, onde as coisas caminham já para a quarta dimensão e já estamos começando a sermos preparados para a quinta dimensão. Então, a gente está quase encerrando o nosso programa, né? Eu quero falar sobre dia 15 de agosto, né? Tem um tempinho aí, mas não tem, porque tudo passa muito rápido, né? 15 de agosto, 14 horas, presencial e gratuito aqui no nosso teatro, a Grande Legião da Luz, falando um pouco sobre os ascensionados, fraternidade, os 29 templos, muita coisa para a gente poder discutir, né? E fazer aí esse grande movimento, né? Para podermos estar juntos, não é necessário se inscrever, é só você vir direto, né? E desenvolver um conhecimento e começar a aprender um pouco mais sobre tudo isso que o universo nos oferece, como podemos usar, como podemos trabalhar, como você ouve aqui os apelos, os movimentos, como é que a gente faz isso e para que serve e tal. É isso. E você que já tem uma certa ideia, noção, por que não aprimorar, melhorar, crescer, né? Compartilhar. E então isso acontece no dia 15 de agosto, 14 horas, né? Presencial e gratuito, a Grande Legião da Luz. E aí vamos estudar, né? Um movimento gratuito para você, tanto para os aprendizes, como também para você que quer conhecer um pouco da metafísica, da alquimia, um pouco da fraternidade branca, um pouco dos arturianos, um pouco de tudo, né? Comando Astar, enfim. Tem muita coisa para a gente poder aprender, discutir, conversar e elevar a consciência de uma maneira natural, né? Isso é muito importante para que esses dias aí que estão se aproximando, essa grande mudança do planeta, embora as pessoas podem crer ou não, tanto faz, né? Não vai mudar nada. O planeta muda, ele cresce, ele passa de uma faixa para uma faixa superior, né? Uma frequência mais elevada, mais sutil, e o humano ele tem que buscar se adaptar para isso, né? Por isso está tendo uma grande modificação no planeta, uma limpeza, enfim, tem muita coisa aí acontecendo, né, para poder fazer isso aqui funcionar muito melhor. Isso em termos de mundo, não é questão desse país ou daquele, isso é mundo, é planeta, né? Estamos em transformação total, tá? Então tá aí, né? Vou deixar mais uma vez o nosso WhatsApp, qualquer coisa, prefixo 11 95025 8364 95025 8364. Procurem sempre
serem positivos, que é o natural do humano. Quando você for se deitar, procure aproveitar a sua noite, dar um comando, né? Estou indo dormir porque tenho um desejo a cumprir, ou alguma coisa assim. Ou buscar algo, conhecer algo, aprender algo, realizar algo. Porque as horas que você passa dormindo, o espírito não dorme, só o corpo. Então, é uma maneira também de começar a estudar e absorver o conhecimento através de um comando. Se não der comando, não acontece nada. Se der um comando aí, a coisa começa a funcionar diferente. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um excelente dia a todos. Que Deus nos abençoe. E aguardo vocês aí nos movimentos, né? Na oportunidade de estarmos juntos aí estudando, né? Dia 18 agora, Arturianos, 8h30 da noite, online. Muito obrigado.